Bem, eu sei que Jesus fez. Eu sei que Ele foi. E eu tive a graça de trabalhar esse final de semana inteiro, sábado e domingo. Eu digo que eu tive a graça porque eu pude ver o que Deus fez. E Jesus foi trabalhando, Ele foi fazendo a gente tomar decisões. Que no sábado os residentes me pararam e falaram assim: Filó, você tomou uma decisão de uma ousadia que ninguém ia ter coragem de fazer o que você fez. Eu falei, presta atenção. O que eu tenho de CTI, vocês não têm de vida. Quando eu tomo uma decisão dessa de ousadia, não foi uma decisão impensada, irresponsável. Se eu fico de joelho pelo menos 3 vezes por dia, clamando a Deus sabedoria, e se eu tomo a coragem de tomar uma decisão dessa, não fui eu. E eu falei com vocês que se desse errado eu voltava atrás. E claro que não era minha, porque a coisa deu certo. Então, quando a gente tomou uma decisão dessa, eu quero que vocês entendam, porque vocês ficam me olhando achando que a gente não é normal, que isso é Deus que age, porque Deus existe e Ele é vivo. Ele existe e é vivo. E aqui dentro a gente está lutando pela vida dessas crianças. E Deus, então, está junto de nós, a nos ajudar. Então, quando a gente conseguiu... E fui conseguindo dar alta em 2, em 3, em 4, tirar do respirador, os meninos respiravam, e quando de madrugada eu acordava, eu falava, Jesus, chama São Miguel, acorda os melhores anjos que o Senhor tem, põe lá na QCTI para ajudar aqueles meninos a respirar, porque senão eles não vão dar conta, Jesus, e é tudo uns grilinhos, tudo miudinho, tem peso, Senhor, eles não têm músculo, eu vou chegar lá amanhã de mês, tem que estar respirando, porque não dá tempo de voltar para o respirador, tem muita gente para acudir, é muita gente, eles têm que dar conta, eles têm que sair de alta, e foi uma emoção, porque nós viramos o CTI do avesso. E aí, na segunda-feira, o pessoal chegou no CTI e falou assim, Filó, o que vocês fizeram nesse CTI que você passou a vassoura? Eu falei, eu não, Jesus fez. Ele esteve aqui e mudou completamente tudo, absolutamente tudo. Ontem nós trouxemos para o CTI 7 crianças novas. Foi uma coisa louca, o que ele fez foi algo assim, de ficar todo mundo chocado. Eu chorei de muita emoção, de ver tantos que a gente lutou, conseguir pôr no colo das mães, sair de alta, e era 3, 4 altas por dia, 5 altas por dia, quando eu olhei sábado, quando eu olhei domingo, CTI, trazendo e ligando para a central, e trazendo menino, e buscando menino na enfermaria, indo atrás do cirurgião, e falando com ele assim, vocês não estão de plantão? Então, não tem menino para operar que está obstruído? Aproveita, hoje é domingo, vocês não estão à toa aqui, de plantão? Está à toa. Então, aproveita que o menino precisa ser operado, CTI tem vaga, opera, vamos trabalhar, ué. Nós estamos aqui para isso mesmo. Hein, Filó, vamos trabalhar, gente. Opera o menino, operou o menino. E tudo foi caminhando. Foi uma coisa tão impressionante que eu falei, hoje, Filó, mas tem tantos anos que você anda com Jesus. E ele, de vez em quando, precisa te lembrar que tem que rezar mais. E tem que dobrar mais o joelho. E tem que clamar mais. Porque, às vezes, nós estamos com as coisas agarradas, paradas, faltando a bênção, porque está faltando oração. Então, a oração, a força, ninguém vence alguém que reza. Guardem isso. Ninguém te vence se você reza. Então aprenda a dobrar o joelho, aprenda a clamar por um Deus que não é surdo, não é cego e que nos vê. Porque foi uma emoção, foi uma semana pesada, pesadíssima. Mas uma semana que Deus venceu. Ele venceu por nós. E isso é maravilhoso, ver que a multa não aconteceu, que a gente conseguiu resolver tudo que precisava resolver, não por mim, mas porque Ele se levantou, em favor daqueles que nada têm. Deus é justo, fiel. Então, conta essas coisas para que vocês aprendam a confiar naquele que está sempre perto de nós. O quarto peixe se chama Eucaristia. E o Francisco, ele ficou muito desolado, porque como eu falei com vocês, que ele foi preso subitamente, ele não tinha nada. E aí, de repente, ele recebeu um comunicado assim, você pode fazer uma lista das coisas que você precisa para trazer. Aí ele escreveu assim, eu preciso de um remédio para o estômago, que eu sofro de dor no estômago. E a turma que recebeu o bilhete entendeu que ele precisava do vinho. E mandou hóstia para ele, que não era consagrada, tudo escondido. E um frasquinho de vinho escrito remédio para o estômago. Então, todos os dias, ele passou e ele falou, eu que celebrei usando patena de metal precioso, muita coisa com ouro, muita coisa com prata, cálices de ouro. Ele passou a celebrar a missa na palma da mão. E ele fez da palma da mão o altar. E ele colocava 3 gotas de vinho e 1 de água e celebrava. Todos os dias. E era a força dele para ele continuar vivendo. Então, nós temos a Eucaristia, que é a nossa força.
A Eucaristia é o alimento da mesma forma como Deus usou o maná no deserto, que alimentou aquele povo para poder caminhar. Hoje Ele alimenta a gente com a Eucaristia, para que a gente dê conta de caminhar na esperança. Hoje nós somos as testemunhas da esperança. Aquilo que gera vida em nós, que nos dá força, que nos dá vida, sustentação para a gente caminhar, é a Eucaristia, porque é Jesus vivo em nós. E às vezes a gente não presta atenção que a gente tem a Eucaristia. Às vezes a gente precisa ficar sem ela, para poder entender a dimensão do que significa isso. Receber Deus vivo. Então ele celebrava todos os dias no escondido, na mão dele, com 3 gotas de vinho e 1 gota de água. Então a Eucaristia é a nossa grande força, é o grande sustento da nossa vida, é a coluna que te põe de pé e fala, anda. Mas é porque é Ele vivo no meio de nós.